lá de Belo Horizonte para fazer essa palestra aqui para vocês. E o objetivo nosso aqui é trocar algumas experiências, tá? Eu vou falar bastante sobre a ciência mesmo, tá? E vou colocar algumas questões aqui que vão ajudar muito a vocês a aprender a lidar com gente, tá? Então, quem puder aproximar, vai ser ótimo. Então, o primeiro slide aqui que aparece na tela é por dentro do seu cérebro, né? Assim, acho que as pessoas, a vida inteira, desde os filósofos, desde Platão, desde a figura hipotética de Sócrates, Jesus Cristo, né? Buda, todas essas pessoas, de certa forma, procuraram entender um pouco mais sobre a mente humana, né? E nós ainda continuamos nessa missão de entender a mente humana, né? E eu posso garantir a vocês que por mais milênios nós vamos continuar nessa missão de entender a mente humana e não vamos conseguir, tá? Então a regra é essa. Continuamos tentando, tá? Eu sou o Nicolas Sanches, eu sou CEO da Matrix, tá? Nós somos uma empresa de plataformas de atendimento. Hoje nós conseguimos ser a principal empresa do mercado nesse segmento, principalmente para provedores. Nós desenvolvemos plataformas para engajamento, atendimento ao cliente, via automações, usando principalmente inteligência humana, né? É uma coisa um pouco contra as regras de mercado, que fala muito de inteligência artificial, automação, mas o nosso foco está na parte humana, tá? É onde a gente consegue ser melhor e consegue se destacar. Bem, além disso, eu também faço outras atividades, que eu acho que é legal eu falar para vocês, tá? Porque geralmente a gente chega numa palestra assim, e a gente procura construir uma imagem fortalecida, né? De terninho, gravata, uma imagem de um executivo, que é uma imagem idealizada de um executivo. Então eu prefiro desconstruir essa imagem, tá? Prefiro falar com vocês que eu quebro a mão mesmo, que eu me ferro na vida o tempo todo, tá? Que eu vivo errando, vivo acertando, erro muito mais do que acerto, né? Para a gente poder se igualar, que todos nós somos seres humanos. Então, a gente diversificar as nossas atividades, e eu estou dizendo diversificar de verdade, ajuda você a deixar o seu cérebro mais saudável. Então, hoje eu sou pesquisador nas horas vagas, neurocientista, psicanalista, sim, eu atendo pacientes, escritor, lutador de MMA, está aqui a consequência, e cozinheiro. Então, são as atividades que eu costumo fazer para dar uma diferenciada do dia a dia da empresa, tá? E para também aumentar o repertório. A gente tem assunto para conversar, né? Não é chato você chegar, indicador, meta, vendas. Pô, você não sabe falar de uma comida, não sabe falar de um esporte. É bom você aumentar o seu repertório, é legal, ajuda, fica um clima mais bacana. As pessoas que relacionam com você vão ficar mais felizes, tá? E você também. Então, a dica: aumente o seu repertório, execute atividades que não têm absolutamente nada com a sua função como empresário, como líder, como vendedor, como profissional, né? Então aqui está eu, na minha figura ali de psicanalista, atendendo os meus queridos pacientes, das minhas horas vagas, e o iniciante, tá? No MMA. Então o que eu disse quando eu quebrei a mão aqui, fazendo um aquecimento, né? Antes quebrar a mão do que quebrar a cara. Verdade? E a gente vive quebrando a cara na vida, né? Criamos expectativas, apostamos em pessoas, somos traídos, somos abandonados, somos rejeitados. Então, qual que é a minha dica? Evite quebrar a cara. Como evitar quebrar a cara? Como eu consigo ter uma vida, puxa vida, mais tranquila, mais focada, tá? Mais leve, e sem quebrar tanto a cara assim? Pois é. Durante essa pesquisa minha, por achar essa essência, né, achar esse conteúdo, achar até mesmo um porquê, uma explicação racional sobre o porquê da nossa vida, eu escrevi um livro, fiz algumas pós-graduações, alguns cursos, e eu escrevi um livro, que eu humildemente falo, que é o único livro do mundo que vai ensinar você a lidar com gente na vida e na empresa. Único. É o primeiro, eu tenho certeza, e espero ser bastante copiado, para que as pessoas continuem esse trabalho menos romântico e mais realista, tá? Que é o meu foco.
menos romantismo e mais realidade. Dizer que a gente é um ser especial, que as forças do universo estão conspirando a nosso favor, e se a gente ficar sentado, tem alguém que fez um plano de vida para a gente? Se a gente ficar simplesmente sentado, esperando, vai aparecer o príncipe encantado? Ou a princesa encantada? Você vai ter uma projeção financeira na vida porque alguém já preparou isso para você? Pode ser um erro fatal. Pode ser que você passe a vida inteira esperando esse bom momento chegar e nunca vai chegar. Porque somos nós que construímos o nosso futuro. É o nosso esforço, é a nossa dedicação que faz isso. Ninguém vai fazer por você. É você contra você. O seu maior inimigo é você mesmo. E é essa consciência que eu tento desenvolver nas pessoas. Quem quiser bater uma fotinha aqui, pode tirar foto, tá? Vai aparecer vários slides, eu acho legal. Eu não repito palestra, tá, gente? Então, toda palestra minha ela é nova. Eu tenho um esforço, uma dedicação para fazer diferente. E eu também sou um blogueiro nas horas vagas, né? Quem me segue no Instagram aí, pode também tirar um print aí, e a gente pode virar amigo no Instagram. Realmente eu uso as redes sociais por prazer, eu gosto bastante, tenho muitos amigos, tá? Sou amigo de famílias que eu nem conheço. E, de certa forma, algumas pessoas se inspiram, outras pessoas me criticam, tá? É bem legal. Tem uma senhorazinha que é muito minha amiga, que ela manda dica de planta, que eu não consigo cuidar de planta. Cuidar de planta é um desafio. Quem tem planta aí? Planta, uma planta, ok? Você cuidar de uma planta é um desafio enorme. Quiçá de uma pessoa, de um filho, de um relacionamento, de uma empresa, de um grupo de pessoas. Então, minha amiga está sempre me dando, Nicola, tem que abrir a janela, Nicola, molha um pouquinho, não molha tanto. Se você molhar tanto, algumas plantas, se você molhar todo dia, morre. Ela morre sufocada pelo seu amor. O amor demais sufoca, até mata, às vezes. Tá? Então, quem quiser me seguir, sou pai também. Amo seu pai, amo seu pai. Tenho 2 meninos, tenho o Lucas de 15, que já é um atleta aí, também está seguindo o ritmo. E, aliás, ele que me levou para o esporte, não fui eu que levei ele para o esporte. Ele já está fazendo a inversão do papel masculino do pai, que é ser submisso ao filho. Olha só o que eu estou falando. Você não pode competir com seu filho. Está virando um adolescente. Ele que vira o macho alfa do clã. Então é nessa hora que a gente tem que saber sair de cena. O bom líder e o bom pai se faz desnecessário. Se você é um bom líder e a equipe depende de você, sua liderança não é boa. Só existe se você não tiver a menor importância. As pessoas fazem melhor sem você. Então esse é o primeiro fundamento da paternidade, da maternidade e da liderança de qualquer empresa. A galera tem que funcionar sem a gente. Se está dependendo da gente, alguma coisa a gente precisa ajustar, e está tudo bem. Nesse aprendizado de ser pai, e de ser neurocientista, e de ser psicanalista, e de ser líder de empresas também, tá? Eu encontrei um presente de Deus, tá? Um presente de Deus. O meu filho menor, o Francisco, ele é autista, né? E aí, é uma coisa que eu não abro, eu não falo no Instagram, eu não uso isso como uma forma de me fragilizar com as pessoas, porque para mim foi um presente, né? Eu descobri com o autismo dele, deixa eu dar uma passadinha aqui, para vocês conhecerem o Francisco aqui. E esse cara, ele deu sorte demais, porque ele é muito carismático. Sempre que a pessoa nasce com alguma coisa, alguma condição, ela tem o bônus. Ela tem uma linguagem específica. E a gente precisa ser sensível para entender as pessoas, principalmente as pessoas especiais. A gente precisa descer no nível de humanidade, de amor, ok? Para entender o que essa pessoa fala. Ele é muito carismático. Todas as meninas gostam dele na escolinha, estuda na escola normal. Eu fui o primeiro a ir na escola, treinar toda a escola para explicar o que é a condição do autismo. Porque ninguém sabia. E por ignorância, começa a tratar as pessoas de uma forma diferente. E aí que está o erro básico, gente. Só o amor transforma, só o amor constrói. Esses caras foram amados da maneira correta. Todos 3 são autistas. Lionel Messi, o ator Anthony Hopkins e o grande empresário Elon Musk, todos autistas. Todos foram estimulados da maneira correta. Cada um de nós aqui, cada um de nós, nasceu para fazer uma coisa. E você precisa ser estimulado naquilo. Você não precisa ser bom em tudo, você vai ser bom em uma coisa. Se pegar Anthony Hopkins
e colocar ele para ser empresário, ele vai transtornar. Aí sim ele vai ficar incapaz. Se pegar Lionel Messi e colocar para fazer filme, como esse cara faz brilhantemente, ele vai transtornar. Aí sim, nós podemos transtornar qualquer pessoa. Basta colocá-la no lugar errado. Basta exigir dela aquilo que ela não nasceu para fazer e, principalmente, pessoal, basta querer mudar a pessoa. Nós não temos o direito de mudar ninguém. O amor começa com a aceitação, começando na empresa. Cada um de nós somos um ser humano único. Não existe uma cópia de você. Você é insubstituível. E a gente precisa enxergar isso, tanto na gente, quanto nos nossos colegas e nas relações sociais que a gente desenvolve. Tá? Tem um transtorno que eu gosto muito de estudar como cientista, que é a esquizo. Tá? E aí, estudando a esquizo, eu fui apresentado a um artista que certamente vocês já ouviram falar, que é o Vincent van Gogh. Né? Eu coleciono quadros, réplicas dos quadros de Van Gogh. Um quadro de Van Gogh é 500 milhões de reais, esse quadro aí, tá? E aí a gente olha assim, gente, quem dá 500 milhões de reais num quadro horroroso desse, não tem? Opa, a sua percepção te engana. Talvez você não tenha sensibilidade o suficiente para perceber o valor dessa obra. Posso ajudá-los. Vocês topam? A gente tentar enxergar como Van Gogh enxergava? Então eu vou ter que acessar o cérebro de vocês. Eu já fiz isso várias vezes. O cérebro da gente é o órgão mais vulnerável que a gente tem no corpo. Qualquer um acessa esse órgão o tempo todo. A mídia, a política, o marketing, as redes sociais, as influências ruins que você recebe, todo mundo acessa o seu cérebro. Agora eu vou acessar só o seu córtex visual, com a sua permissão, para que vocês possam enxergar a beleza dessa obra junto comigo aqui. Então eu preciso que vocês olhem para o centro dessa imagem, fixem o olhar, aqui na pontinha, tá assim, aqui ó, no centro dela, fica bem fixado, a gente vai fazer uma contagem aqui, e na sequência eu vou voltar com o quadro, tá? Para a gente ver o que vai acontecer. Então foca 100% aqui no centro da figura, tá? Dessa figura em movimento. Opa, vamos tentar? Estou vendo que alguns conseguiram enxergar, talvez outros não. Vocês perceberam que o céu caótico entrou em movimento? Céu caótico. Olha que interessante. Um artista que foi completamente negado na sua época. As grandes mentes sempre são excluídas na sua época. 100, 200 anos depois que vão reconhecer o seu valor. Talvez você esteja no mundo aqui, ninguém te entende, ninguém te aceita. Né? Você fala, puxa vida, onde eu vivo, para que eu estou aqui, para onde eu vou? Às vezes você está muito à frente do seu tempo. Tá? E isso acontece. Continuando minhas andanças científicas, eu pude perceber também um diagnóstico aí da revista Veja, uma coleção de pesquisas, né, onde encontraram 86% da população com transtorno mental. Gente, 86% é um número muito grande, não é verdade? 86%. Isso quer dizer aqui, ó, entre nós, tá? Entre nós aqui, vamos nos colocar nesse número. 86% tem transtornos mentais, tá? Quem que se acha normal aí? Eu já me excluí dessa normalidade, ok? E eu espero que vocês também façam esse autodiagnóstico, tá? Não dá, gente. É 1, é 2, é 3, é 10. A gente vai acumulando isso pela vida que a gente leva. E a maior parte dos transtornos mentais são causados, né, por pressões no ambiente do trabalho. E é claro, quem nunca sofreu de amor, né, gente? Pelo amor de Deus, quem nunca tomou um chifre, isso é super normal. Relações afetivas, tá? O que é o maior causador de transtorno mental. Então, provavelmente, na sua vida, você vai passar por problemas em relações afetivas e pressões no trabalho que podem levar você a desenvolver um tipo de transtorno mental, tá? E aí, gente, 86% da população, eu já estou me incluído, estou aqui dando palestra, todo quebrado, não tenho medo de nada, não tenho vergonha, então só pode ser doido, né? Outra coisa, quem empreende, você monta uma empresa, sem dinheiro,
para concorrer com a Oi. Gente, olha que loucura. Você vai concorrer com a Vivo, uma multinacional que tem milhões de reais para fazer o que ela quiser, para derrubar a sua cidade. Você contrata um monte de gente, você nunca estudou na sua vida para ser empresário, não tem acesso à informação de qualidade, e mesmo assim você está lá com coragem, enfrentando todos os desafios de cada dia. Você só pode ser doido. Uai, como diz o bom mineiro. Que ótimo, né? Tem uma máxima de um grande cara que veio na nossa humanidade, aí, tá? Que é o Jung, que ele fala o seguinte, é uma máxima, né? Ser normal é a meta dos fracassados. Então não precisa buscar ser normal. Basta buscar realmente quais são os seus potenciais, tá? Bem, alta performance existe, a pergunta que não quer calar, diante desse cenário todo, será que existe alta performance de verdade? Será que KPI, OKR, Scrum, Kanban, XP, metas, será que essa coisa toda funciona no ambiente empresarial? Será que o ser humano é capaz de pegar essas coisas, executar e não adoecer? Bem, eu posso dizer que não, tá? E o princípio de tudo começa na formação psíquica do sujeito. Para a gente conseguir montar time, conseguir fazer com que as pessoas tenham o máximo de performance, a gente precisa aprender a montar time. E o negócio começa lá atrás. Eu não vou conseguir explicar tudo que eu gostaria aqui, porque o tempo é curto, mas no meu livro eu conto essa história toda e no meu Instagram também, tá? Então me sigam que vocês vão gostar. Bem, lá na vida intrauterina, se o filho foi rejeitado pelo pai, pela mãe, se a mãe não foi bem nutrida, se a mãe teve um sentimento de abandono, real ou imaginário, essa criança já sai com informações genéticas, dizendo para ela assim, olha, o mundo lá fora que você espera é hostil. Fique ansioso. Porque a ansiedade é um feed forward, é uma antecipação de evento. Ok? Olha a raiz da coisa, olha onde que eu estou indo com vocês. Né? Na infância, pode ser que mude. Teve o acolhimento do pai pelo avô, ou pela tia, ou pela avó. Se essa pessoa não teve acolhimento de ninguém, ela vai crescer com diversos buracos existenciais, diversos traumas, que na empresa vai aparecer, por exemplo, como a procrastinação, como o medo, como a síndrome do pânico, como a depressão. Tudo porque ela nasceu e cresceu para viver sozinha. E nós não fomos feitos para viver sozinhos. Somos ser social. Tá? Bem, é preciso de uma aldeia para criar uma criança. É um ditado africano, tá? E é verdade. Quando você não tem uma estrutura bem robusta para criar uma criança, para desenvolver o filho, certamente na vida adulta essa conta vai chegar para ele. Geralmente depois dos 30, tá? Então é preciso de cuidar. O maior medo humano é o desamparo. Somos o tempo todo manipulados por isso, o tempo todo. Nas eleições, por exemplo, em todas as campanhas, todas, dos dois candidatos, eles usaram essas âncoras do desamparo. Vou amparar você. O papai chegou. O herói chegou. E aí você vota inconscientemente. O voto é inconsciente. Você pode ser um PhD, mas se você tiver ausência paterna, na hora que você vê um cara falando que vai ser seu pai, o seu cérebro manda você ir atrás dele. Não está no seu controle. Tá? Empresas, governos sabem disso, criam as redes sociais. Bem, agora 3 hacks aqui para a gente poder fechar o tempo da palestra, tá? Para a gente poder conseguir aí entender algumas coisas que são interessantes. Primeiro, como é que eu vou colocar uma equipe? Como é que eu construo time, vendas, suporte, atendimento e criar um ambiente aí que seja saudável, respeitando as limitações e os potenciais de cada pessoa? A gente precisa primeiro buscar o traço de personalidade padrão, tá? Uma coisa que eu ensino no livro, um manual passo a passo para você conseguir fazer isso sem ser um psicólogo, ok? Transtornos comportamentais. Tem alguns transtornos que são relevantes, tá? Para algumas funções. Então, não quer dizer que a pessoa tem um transtorno que você vai excluir ela do grupo. Não. Tem pessoas que têm transtornos que, se você colocar no grupo, potencializa o grupo. Tem PCDs, síndrome de Down, por exemplo, que a gente traz para dentro da equipe. Aquela pessoa, ela é muito competente, ela entrega o trabalho antes do tempo e ela ainda muda o clima da empresa inteira. Por quê? Ela tem as suas limitações. E às vezes você está tristinho. Então, eu gosto muito de falar de chifre, tá? Porque chifre conecta, sabe? Tomou um chifre ontem, aí você chega na empresa, a menina está numa alegria danada, ela trabalhando naquela condição toda, aí você olha assim, pô, isso é só um chifrinho, né? Só passar uma lixa, pô, instala o Tinder, né? Resolve, vai para frente, sofre, esquece. Então essas pessoas, é bom a gente ter uma convivência com a diferença potencializa.
Vida afetiva das pessoas. Como é que está a vida afetiva dos seus funcionários? As minhas equipes, a gente tem um nível de liberdade, né? Quem trabalha comigo sabe disso, eu não posso nem falar que vocês vão assustar. A gente tem um nível de liberdade, tá? Que a gente fala de vida afetiva na empresa. Por que não? Está namorando? Está pegando alguém? Não. Esse relatório está ruim. É relatório de quem não está pegando ninguém, ou não está sendo pegado. Aproveita o final de semana, pega alguém, segunda-feira você me entrega esse relatório. Pelo amor de Deus. Não dá. Eu sei o que você está passando. Acontece. Instala o Tinder. Tem outros aplicativos melhores, né, gente? Relações familiares, ambiente que essa pessoa vive, tudo isso interfere. Às vezes a pessoa está vivendo numa casa que não cabe ela mais. A família é tóxica, ela tem que morar sozinha, por exemplo. Ela muda, a vida muda. Simples assim. Sem remédio, sem terapias mirabolantes, sem mudanças extravagantes, simplesmente respeitando esse básico aqui que eu falo no livro, o básico, tá? Sono, alimentação, sexo, reposição hormonal se couber, tá? Já estou acabando. Exercício, musculação e esporte. Essas 6 dicas aqui são estratégicas para todo mundo, tá? Isso aqui é o que eu mais cobro da minha liderança. Né, Simone? O que eu mais cobro da minha liderança. Você está dormindo? Eu estou fazendo uma pós, não interessa a sua pós-graduação para mim, não interessa. Eu sei que você é capaz, tá? Currículo aqui, não interessa. Você está dormindo? Não. Alimentando? Não. Transando? Opa! Volta. Para de fazer essa pós-graduação, vai fazer essas coisas básicas aqui da vida, depois você volta a estudar. Porque por mais que você tenha capacidade intelectual, está estudando, se você não fizer o básico, o seu corpo responde. E como é que ele vai responder? Ele vai te dar um pânico, uma ansiedade. Aí você fala, de repente eu fiquei com ansiedade, não sei o que eu estou fazendo da minha vida. Você não está fazendo essas 6 coisas básicas, pode apostar. É a receita para você entrar num transtorno de ansiedade generalizado, numa depressão. Você não está seguindo sua vida. Você comprou aquela ideia que você precisa ter sucesso, que você precisa ter dinheiro. Claro que precisa, mas sem esse básico aqui, esse dinheiro que você ganhou, você não vai conseguir nem aproveitar ele. Você vai gastar com terapia e com remédio, né? Tem. Vamos lá. Tá. 3 hacks para a gente poder finalizar aqui e vocês terem ferramentas para aplicar já amanhã na empresa, né? Amanhã não, segunda-feira. Escolha as pessoas pela personalidade. Por exemplo, num setor administrativo, qual seria a personalidade recomendada para a gente colocar no setor administrativo? Introversão. Pessoas mais reservadas, mais caladinhas, mais detalhistas, que gostam de almoçar sozinhas, introversão. E vendas, extroversão. Imagina se eu pego o introvertido e põe em vendas. Ele surta. Ele não aguenta essa galera que vai almoçar, está jogando sinuca, está olhando o TikTok, o Instagram mesmo, está vendendo, está ligando para as pessoas. Então, é um tipo de pessoa que foi feito para funcionar em um departamento. A gente não pode misturar. Até o horário de almoço a gente divide. Tá? Até o horário de almoço. Introvertido, quer ler um livro, ele põe o fonezinho dele assim, um celular, e esconde para almoçar, sabe, assim, ó, para ninguém ver que ele está almoçando, para ninguém chamar. É a introversão. Eu sou introvertido, não parece, mas sou. Eu disfarço bem, tá? Então, é só um jeito de ser, gente. Não tem nada demais, não tem problema nenhum, tá? Personalidade, a coisa, reconhecimento. A gente tem que aprender a elogiar as pessoas. A gente tem que aprender a dizer para as pessoas que elas são importantes para a gente. Você já viu que você não faz isso nem com o seu companheiro da sua casa? Custa você virar para o outro e falar assim, olha, olhando no olho assim, ó, você é muito importante para mim? Vocês já fizeram isso? Faz agora para eu ver, então. Olha no olho. É legal, né? Quem pode? Vocês hoje estão sendo muito importantes para mim. Eu queria dar esse feedback para vocês. Eu fico muito feliz com a atenção, com a presença. Queria agradecer vocês. Espero ter compartilhado algum conhecimento que seja muito relevante para a sua vida, apesar do tempo ser curto, tá? Agradeço muito a presença de vocês. E no final, liderança de alta performance. Isso aqui é para a gente fechar a palestra, que meu tempo já acabou, tá? Vamos lá, vamos ver um exemplo que uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Um vídeo. Então vamos dar uma olhada aí. Bem, percepção. É uma menina? É uma menina? Hã? Olha como é que seu cérebro engana você o tempo todo. Você viu uma criança de cabelo amarrado, seu cérebro já sabe. O cérebro da gente é associativo, ele compara o tempo todo. Compara errado a maioria das vezes, tá? É uma menina, não, é uma menina.
Olha a quantidade de... Agora vê o líder. Líder. Primeiro, desafia. Os 3 pilares da liderança, seguindo a minha opinião, minha humilde opinião. Desafiar, direcionar e reconhecer, comemorar. Básico. Não precisa ler nenhum livro de liderança agora, nenhum livro de autoajuda. Se você fizer isso com o seu filho, com o seu colaborador, com qualquer pessoa que você submeter isso, ela vai dar o seu melhor. Não é criticando, não é querendo mudar a pessoa, não é julgando a pessoa. É simplesmente desafiando dentro dos limites que a pessoa consegue. Imagina se eu colocasse aqui um banco 3 vezes maior. Não ia dar certo. E muito líder idiota faz isso. Ele coloca uma meta que nem ele bate. Como é que o cara vai bater? Ele vai transtornar essa pessoa. Tá? Então, pessoal, é isso aí, tá, que eu tinha para falar para vocês. Tem o meu livro, quem quiser comprar meu livro, fico muito agradecido. Quem quiser virar meu amigo no Instagram também, fico muito feliz, serão muito bem-vindos. Geralmente eu respondo bem no Instagram, tá? E aqui está um QR Code. Então, agradeço vocês, obrigado, bom resto de evento e felicidade e prosperidade para vocês.